Meus amigos, eu acredito que o que nós vamos ouvir agora meio que soluciona o caso. Se não solucionar, acredito que responde a maioria das perguntas. Meu amigo, eu tô. Hoje tive um dia muito corrido, tô super exausto, mas eu refleti um pouco a respeito, eu tenho algumas coisas a fazer ainda aqui antes de partir. Vale lembrar que há 3 anos atrás, mais ou menos, o Daniel Mastral gravou um vídeo meio que avisando que o tempo dele aqui na Terra estava se esgotando, que ele tinha que cumprir a missão e que pouco tempo depois ele partiria. Deus é onisciente, Deus sabe de coisas que eu não sei. Né? Isabela estava um pouco deprimida e ela falava muito que queria encontrar o Micael, chorava muito pela casa. Talvez Deus tenha levado ela, recolhido ela para ter o encontro com o Micael, né? E tenha me deixado aqui para terminar a missão que nós temos. Eu sei qual é a missão, mas não é uma coisa que se termina agora, é uma missão que vai levar ainda um tempo, né? Uns 3 anos. É mais ou menos nessa pegada aqui. Por que ele começou o áudio falando dessa forma com o Vic? E parece que ele já começa o áudio falando como se o Vic soubesse, né, que ele já tinha esse sentimento. E se você concordar, a gente pode fazer um podcast no seu canal, onde eu posso falar tudo aquilo que eu nunca pude, responder respostas que sempre me fizeram e eu nunca pude responder. E depois disso, eu tenho que finalizar minha missão. Eu não sei como te explicar, isso eu falaria pessoalmente. O que seria finalizar a missão? Eu acho que o Daniel está deixando bem claro o que está acontecendo. Das duas, uma. Ou ele já estava programando fazer aquilo com ele mesmo, ou as ameaças que ele alega que teve foram muito constantes, foram ameaças muito corriqueiras, já estavam cercando ele, supostamente falando, né, por todos os lados, e ele sabia que não teria muito tempo. Agora, deixando claro que o Vic Vanilla bate na tecla de que o Daniel Mastral não fez aquilo com ele mesmo, e se fez, ele foi induzido. E nesse áudio aqui, dá pra gente meio que chegar mais ou menos também nessa conclusão, mas não é certeza. Não diante de câmera. Mas eu te agradeço muito, viu? Por, sei lá, ter se... Me perdoe. Tô umas 3 noites sem dormir, então minha mente tá confusa e cansada. Eu queria falar algumas coisas que eu acho que iriam reverberar melhor através do seu canal, porque eu e você somos irmãos. Quer as pessoas entendam, quer não. Você tem um grande amor, consideração por você. Então, quando você tiver tempo, me dá um retorno, diz onde é seu podcast, me dá algumas opções de horário, me diz se é gravado, se é ao vivo. Gostaria de dizer minhas últimas palavras. E antes de partir, infelizmente, eu vou ter que sinalizar algumas coisas que são muito importantes que nunca foram faladas e que eu não posso falar agora, que se eu falar nesse momento, me executam. É um áudio muito pesado. Perceba que ele dá a entender que parece que ele está cercado por todos os lados, que ele está sendo mais perseguido do que antes, segundo as palavras dele. E há uma forte emoção na sua voz quando ele fala com o Vic. Ele demonstra ali um nível de intimidade, de confiança e de afeto maior do que o normal. Apesar do Daniel Mastral ser uma pessoa extremamente carinhosa, pelo menos é os relatos que eu sempre ouvi, aí está acima do normal, porque parece que isso aí ele falou somente para o Vic, o que comprova que o Vic Vanilla não estava mentindo sobre a aproximação. Mas depois que eu deixar registradas as palavras, que se eu registrar nos meus canais, tem muita gente que tem acesso aos meus canais, minhas senhas, etc. Podem deletar, mas no seu canal não. Por que ele falou isso?
Tem muita gente que tem acesso às minhas senhas e pode deletar o que eu vou falar. Por que ele falou isso? Por que ele falou isso exclusivamente para o Vic Vanilla e aparentemente, pelo que dá a entender, ele não falou com a esposa. Se a esposa falou que tinha as senhas, né, do canal, dos perfis do Instagram e tal, será que ele estava falando que a esposa tiraria do ar? Por que a esposa tiraria do ar? Por medo de alguma retaliação? Ele falou, isso vai dar problema para a família e tal. Por receio, Daniel, já tá virando maluquice isso aí, vamos parar com isso aí, não, isso não vai pro ar. Por que ele não falou diretamente para a esposa? Ou se falou, provavelmente teve uma resposta negativa. E aí ele foi para cima do Vic. No seu canal ficará para a eternidade. Aí pensa a respeito, me dá alguns dias, algumas datas, se isso reverberar em seu coração, se você sentir paz. Eu quero falar algumas coisas e depois eu tenho que fazer algumas coisas antes da minha partida. Eu estou muito cansado. Me perdoe, meu irmão, se minhas palavras confundem você. Mas eu estou muito cansado. Eu não suporto mais essa vida. Porque, sabe, tanta hipocrisia, tanta falsidade. Eu queria falar o que precisa ser dito. Falar a verdade empírica, comprovada também com documentos, com fatos. Eu vou levar tudo. E me diga algumas oportunidades. Primeiro, se você tem serenidade no seu coração para fazer isso, e depois me passa algumas datas para isso. Eu vou até o seu podcast, levo os documentos, levo os fatos, e depois eu vou ter que fazer algumas coisas. Perceba, não foi o Vic Vanilla que chamou o Mastral, pelo menos esse áudio não dá a entender isso, que chamou o Mastral para fazer um vídeo lá no podcast dele. Foi o Mastral que se ofereceu. Bem semelhante àquele vídeo que eles estão no café e o próprio Mastral fala, olha, eu vou no podcast dele, tô indo lá no podcast dele. Que documentos são esses que o Mastral iria apresentar que seriam provas? Será que esses documentos já estão na mão do Vic? Ele está esperando a poeira baixar para poder soltar? Olha, o Vic Vanilla, ele teve sim algumas posturas e até tem algumas posturas que não inspiram confiança para a maioria das pessoas. Eu acho o Vic realmente um pouco imaturo, mas houve, vamos dizer assim, né, um certo salto quântico de maturidade, de postura pública do Vic Vanilla depois que ele se aproximou do Mastral. Houve uma maturidade. Será que o Mastral tinha o desejo de realmente passar o legado para o Vic Vanilla? Só por esse início de áudio aqui, a resposta parece que sim. No dia da morte do Mastral, o Vic já poderia ter soltado esse áudio. O Vic já poderia ter soltado isso aí e ele só soltou isso um dia depois que a esposa fez um vídeo falando que a amizade entre o Vic e o Mastral não era lá essas coisas. E os áudios e os prints, as conversas que o Vic Vanilla acabou de disponibilizar provam o contrário. Esse tipo de áudio que nós estamos vendo aqui agora refuta até algo que eu falei no vídeo anterior, que provavelmente não era uma amizade tipo Batman e Robin. Não, cara, o que a gente tá vendo aqui é algo que é mais profundo do que Batman e Robin, pelo menos a impressão que me passa. O Daniel Mastral queria passar o legado dele pro Vic, será que é isso mesmo? Mas eu não suporto mais essa fita aqui. Muito pesado aqui. Acho que já cumpri minha missão. E, paradoxalmente, nossa, isso é muito paradoxal. Aqueles que as pessoas, não eu nem você, as pessoas olham como inimigos. Não sou seu inimigo, meu irmão. Somos irmãos, feitos pelo mesmo Criador. Possam entender que nas diferenças existem igualdades. Como um quebra-cabeça, né? As peças são diferentes para se encaixarem no todo. E aí você vê a verdade. É importante conhecer os dois lados. Enfim, é isso, tá? Me perdoe se eu não me fiz entender, mas pensa a respeito, depois não precisa ter pressa. Eu tenho algumas coisas a fazer ainda, mas basta para deixar agendado. O Mastral ainda deixa claro que
havia a possibilidade do Vic não aceitar aquilo. Tipo, Mastral, talvez não seria legal ir lá no meu podcast agora. Não, eu não quero passar esse tipo de informação. Não, você vai mexer com um vespeiro, aí isso vai vir pra cima de mim também, eu não tô afim de mexer com isso agora, ou não tô afim de lidar com esse tipo de coisa e tal. Enfim, né? O Mastral, ele demonstra ali claramente que ele confia no Vic. Como assim? Conheceu há pouco tempo, fez amizade há tão pouco tempo. Por que ele confiaria tão rápido assim no Vic? Cara, existem relacionamentos que quando eles começam, eles se tornam tão intensos a depender do momento que parece que as pessoas se conhecem há décadas.